E aí, povo, conforme prometido, vídeo de hoje, inspeção de saúde. Fica até o final, já sabe tudo o resto, né? Vamos por partes. Você já passou pela prova objetiva, já entregou a sua documentação e seu título e agora, geralmente, a inspeção de saúde. O que vai acontecer? Como você vai saber que passou para a inspeção de saúde? Bom, no site do seu distrito naval, no mesmo lugar que você vai encontrar o resultado da sua prova objetiva e você já encontrou a data da entrega da sua verificação de dados biográficos, no mesmo lugar você vai ver a data da inspeção de saúde. Essa data vai sair com uma certa antecedência. Só que, na minha opinião, não é uma antecedência suficiente a ponto de você, só depois que sair a data de convocação, começar a providenciar os exames que você tem que levar. Calma, como assim exames que eu tenho que levar? Alguns exames você vai fazer na Marinha, na sua inspeção de saúde. E outros exames é por sua responsabilidade. Isso está no edital. Então, você vai precisar olhar no edital, na parte que fala sobre inspeção de saúde, ler tudo que está lá. Mais especificamente o item 11 do edital. Vai lá direto, se você quiser saber tudo o que você precisa sobre inspeção de saúde. Uma informação extra que é importante você ver também. Depois que passar a sua prova objetiva, você já vai ter tempo de sobra, já que você não vai estar mais estudando, para começar a providenciar essas coisas. Então, eu sugiro que depois da sua prova objetiva, se você, obviamente, né, tiver um bom resultado, já começa a olhar essas coisas. E em relação, principalmente, a entrega de documentação, que nesse momento de inspeção de saúde já passou, tá? Mas o momento para você começar a verificar a documentação para ser entregue é, inclusive, antes do edital. Não viu antes do edital? Não viu antes da prova? Não viu nada? Só quis fazer a prova para ver se ia passar? Passou. Depois da prova, imediatamente depois da prova, já começa a providenciar a documentação. Junto com a providência da documentação, recomendo que você faça outras 3 coisas, porque senão vai ficar o dia inteiro verificando a sua documentação, né? Providenciando a sua documentação. O que você vai fazer em paralelo? Você vai providenciar a sua documentação, providenciar os seus exames de inspeção de saúde e vai correr atrás do seu preparo físico. Mas isso vamos falar no próximo vídeo, tá? Na próxima semana a gente fala sobre TAF, inspeção de saúde, não. Prova prática, tá? Mas essas 3 coisas é muito bom que você faça em concomitância com o seu preparo para a prova objetiva. Se for muita coisa, e é comum, é normal, é o esperado que você, além da prova, tenha outras responsabilidades, fica tranquilo. Eu só tô adiantando uma preocupação que você vai ter que ter mais para frente, tá? Então, já tá no momento de inspeção de saúde, além de ir lá no item 11 do seu edital, o que você vai fazer? Você vai verificar o apêndice 20. O que é o apêndice 20? O apêndice 20 você vai levar no dia da sua inspeção de saúde. É uma anamnese. Tem coisas ali que são eliminatórias. Então, você precisa saber. Por isso que eu digo sempre que é importante você ver isso, verificar isso, antes de fazer a prova objetiva. Porque, às vezes, o seu perfil físico, inclusive, não está de acordo com a exigência da Marinha. Então, vamos lá. Você ficou um tempão estudando, seja lá quanto tempo foi, passou na prova, e aí viu depois desse investimento todo que você não está apto em relação ao perfil de saúde para a Marinha. Desagradável, né? Mas, se esse for o seu caso, você não viu, ainda dá tempo. Vê o apêndice 20, dá uma olhada nele. Não é uma olhadinha, não. Dá uma olhada para ver se você tem alguma exigência que você possa ser eliminada em relação à Marinha. Outra coisa muito importante, além dos exames e dessa anamnese, é você providenciar
Não é nem providenciar, é você ler com muita atenção o apêndice 3. O apêndice 3 do seu edital, ele vem falando sobre os padrões psicofísicos admissionais. É esse nome mesmo esquisito. Para quê? Para você ver qual é o limite da curva do que você possa ter e o que é eliminatório ou não na Marinha. Vou dar 2 exemplos de amigas pessoais minhas. Uma teve um grande acidente de bug e ela machucou a boca e perdeu muitos dentes nesse acidente, foi bem feio. Só que ela fez uma cirurgia reparadora e ficou tudo certo. Fez o concurso da Marinha, passou para a Marinha e no dia da inspeção de saúde dela, ela foi eliminada porque ela não tinha a quantidade de dentes originais, digamos assim, que a Marinha exige. Doeu em todo mundo. Mas isso está no edital, tá claro, ela não olhou. Não tem muito o que fazer. Perdeu o concurso. Uma outra amiga minha deixou de fazer a prova, mas deixou a tempo. Ficou muito chateada, muito triste, estava se preparando. Seguiu a minha orientação de ver esses padrões, né, admissionais e reparou que a Marinha reprova se tiver uma doença oftalmológica, que no caso ela tem. Então, ela partiu para outro, não é o perfil dela, quer dizer, é o perfil dela, né? Mas a Marinha tem todo um parâmetro, tem todo um motivo. Ela precisa que você esteja no seu melhor, no auge, né? Não sei se no auge eu posso dizer, mas no melhor perfil físico para você segurar a onda durante esses 8 anos e dar um mínimo de trabalho. É isso mesmo, para a Marinha. Ela não quer que você entre ou que você sirva as Forças Armadas, no caso a Marinha, para você dar trabalho para a Marinha, não é isso. Você tem que resolver o problema e não dar mais problema. Então a Marinha se resguarda para não ter um oficial que dê alteração. É chato de escutar isso, é chato inclusive de falar isso, mas é isso. É óbvio que imprevistos acontecem, acidentes acontecem e você vai ter todo um amparo da Marinha se alguma coisa, que não vai acontecer, mas caso aconteça com você, a Marinha vai te amparar. Mas ela se resguarda para que você não tenha nenhuma doença pré-existente, tipo plano de saúde, sabe? Mal comparando, tá? Não tô comparando Marinha com plano de saúde, não. Perdão, a Marinha. Enfim, brincadeirinhas à parte. Recapitulando, coisas que você precisa fazer. Dá uma olhada, principalmente no apêndice 3. Tem uma colinha aqui. No apêndice 3, que tem esses padrões admissionais. Dá uma olhada no apêndice 20, que tem toda uma anamnese para você preencher se você teve ou não. É óbvio que tem coisas que você já pode ter tido e é só uma questão de controle, mas dentro desse apêndice 2 tem ali dizendo o que reprova ou não do apêndice 20. Então são os 2 apêndices que são extremamente importantes que você verifique antes de se submeter à inspeção de saúde. Uma outra coisa muito importante, você precisa chegar no dia e na hora marcada com uma certa antecedência. Por quê? Porque atraso reprova. Atraso reprova. Então, se você faltar ou se atrasar, já era, perdeu tudo aquilo que você investiu por causa de atraso, tá? Então, chegue com antecedência. Outra coisa muito importante, você tem que estar em repouso auditivo, ou seja, não vá para a night na noite anterior. Você não precisa ficar surdo, trancado o dia inteiro em casa sem ouvir nada, não. Mas, como eu vou dizer, poupe o seu ouvido para que no dia da sua inspeção de saúde você faça a sua audiometria com o máximo de tranquilidade possível, tá? Esse é o repouso auditivo, ficar pelo menos 14 horas tranquilinho no seu ouvido. Tem gente que trabalha com muito som, com muito barulho, então é ideal que você dê muita atenção a isso para não dar
nenhuma interferência no resultado da sua audiometria, beleza? O que você obviamente vai ter que levar: caneta, identidade, comprovante de inscrição. Os homens vão precisar estar de sunga e as meninas de biquíni. Gente, eu vou falar do TAF mais pra frente, mas diferentemente do TAF, o TAF você precisa fazer de maiô, ok? E a inspeção de saúde você precisa fazer de biquíni. Por quê? Porque você não vai ficar nua em nenhum momento. Em contrapartida, o médico ou a médica vai precisar analisar o seu corpo para ver se tem alguma cicatriz relevante, vai verificar todas as tatuagens que você tem para fazer o seu arquivo. Mas, meninas, em relação ao biquíni, tô falando para comprar um biquíni para fazer inspeção de saúde não, tá? Mas tenham, cautela no biquíni que vocês vão levar, tá? Para não chamar muita atenção. Inclusive, dica de ouro: seja invisível. Não dê alteração. Não chame a atenção. Porque isso, por um lado, pode ser ótimo, mas geralmente não é bom. Gente que já chega chamando muita atenção. Tô dando uma dica. Aí a personalidade é sua, a maturidade é sua. Tô dando aqui, pega quem quer, beleza? Outra coisa importante em relação à inspeção de saúde: se por algum motivo você não recebeu o apto, ou seja, você recebeu o inapto, você tem um períodozinho para entrar com o recurso para pedir uma segunda chance. Eu precisei fazer isso. Na minha época, eu tava descascando, era janeiro, mentira, não era janeiro, não, era dezembro, e eu tava indo pra praia muito, eu tenho muita facilidade de descascar, e também não ligava muito pra protetor solar, besteira minha, tá? E eu tava descascando desesperadamente, eu sempre descasquei muito, porque eu nunca liguei muito pra quando eu era nova, né, gente? Agora eu passo protetor solar quando eu acordo, mas tá bom. E aí o dermatologista disse que eu estava com pano branco, nunca vou esquecer disso. Aí eu, mas como pano branco? Eu tô descascando, dava pra ver, só que eu tava toda manchada. E aí ele me deu alguns dias, 2 dias, se eu não me engano, para procurar um médico, para um outro médico me avaliar e conferir se aquilo era pano branco ou não. E foi uma correria louca, eu consegui, e aí depois eu fui, entreguei o laudo desse outro médico paisano, que não era de Marinha, entreguei o meu exame e deu tudo certo. Pode ser que como no meu caso, eles peçam um exame complementar fora da Marinha. Você pode fazer isso. E pode ser que eles peçam um exame complementar dentro da Marinha. Isso vai de acordo com o inapto que você receber. Nós vamos torcer para o seu apto, mas além de torcer, providencie os exames com antecedência. Uma coisa muito importante. Às vezes, você precisa de um tempo de antecedência, não só para fazer os exames, mas para marcar os exames, para fazer a consulta em si, e ainda, uma coisa muito importante que tem que estar no cálculo desse trâmite todo, o resultado. Não adianta você fazer o exame e não levar o resultado para o dia da entrega da inspeção de saúde. Então, por isso que eu falo, depois da prova objetiva, verifique a validade dos documentos. Geralmente, exame de sangue são 3 meses de validade, os exames ginecológicos 1 ano de validade e o beta-HCG só para as meninas 1 semana. E o prazo é o dia que você vai entregar. Ué, Thalita, mas como que eu vou providenciar isso? Se eu não sei qual vai ser a data, como que eu posso providenciar isso com tanta antecedência se eu não sei qual vai ser a data da minha inspeção de saúde lá na época da prova objetiva? O que eu sugiro? Bom, se você estiver bem de saúde, for uma pessoa que se cuida, né, faz o seu check-up anualmente, pelo menos, tá tudo certo. Você vai ter mais ou menos, desde a prova objetiva, o mês que vai ser a sua inspeção de saúde. Então, do mês que vai acontecer a sua inspeção de saúde, você vai saber com quanto tempo de antecedência você vai ter os resultados dos seus exames. E aí você não precisa fazer os seus exames imediatamente depois da prova objetiva, mas você já pode deixar agendado para ali, no máximo, 2 meses antes da inspeção de saúde em si. Marca mais ou menos uns 2 meses, que aí você faz e vai ter uma
uma lazer aí, uma gordura de tempo para você poder entregar os resultados. Essa é a minha dica de ouro. Não deixe para a última hora. Muita gente perde essa etapa. Essa etapa é eliminatória. Se você não conseguir ter o seu apto na inspeção de saúde, você está eliminado. Você não vai para nenhuma outra etapa, beleza? Depois que você fizer a sua inspeção de saúde, tiver o seu apto, aí você vai fazer o seu TAF. Mas o TAF a gente fala na semana que vem, beleza? Então, vamos junto, tá tudo certo. Com a sua farda branca.